Geral da República, da sua direita à esquerda, a ministra presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro do Supremo, Rodrigo Pacheco ao centro, que vai comandar a cerimônia, Lula à direita dele, o presidente da Câmara, Arthur Lira, todos ali posicionados. Ele vai anunciar a composição da mesa antes desse momento em que abre a cerimônia de posse. A sessão solene do Congresso Nacional, destinada a receber o compromisso constitucional e dar posse ao excelentíssimo presidente da República, senhor Luiz Inácio Lula da Silva, e ao excelentíssimo vice-presidente da República, senhor Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho. Eleitos em 30 de outubro de 2022 e diplomados pelo Tribunal Superior Eleitoral no dia 12 de dezembro do mesmo ano. Suas Excelências encaminharam à mesa os diplomas que serão publicados na forma do regimento interno. Compõem a mesa com esta presidência o excelentíssimo senhor presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, o excelentíssimo senhor vice-presidente da República eleito, Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, o excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, a excelentíssima senhora presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, o excelentíssimo senhor procurador-geral da República, Dr. Augusto Aras, o excelentíssimo senhor primeiro secretário da mesa do Congresso Nacional, deputado Enquanto o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, apresenta os integrantes da mesa, eu aviso que acabou de chegar ao estúdio José Luiz da Atena, que comanda a cobertura a partir de agora. Vou me despedindo e volto às 10h30 da noite no Canal Livre para a gente fazer uma avaliação geral dessa cobertura. Um grande abraço a todos. Ao grande brasileiro e rei do futebol, o senhor Edson Arantes do Nascimento, o nosso querido Pelé, e também as homenagens póstumas à sua santidade, o Papa Emérito Bento XVI, ambos falecidos nos últimos dias. Proponho, nesse instante, que fiquemos em posição de respeito para observarmos 1 minuto de silêncio. Agradeço a todos e, neste instante... É a Band e o Grupo Bandeirantes de Comunicação na posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, uma quebra de protocolo mais do que justa pela morte do rei Pelé e do Papa Emérito Bento XVI. Neste instante, convido-os... Seguimos com a cerimônia direto de Brasília. Para cantarmos o hino nacional executado pela Banda dos Fuzileiros Navais. Execução do hino nacional brasileiro.
recepção do hino nacional, a sessão solene de posse do presidente e do vice da República é uma sessão constitucional, né? Já houve quebra de protocolo 3 vezes, o Lula entrou pela porta da frente do Congresso, ao invés de acessar pela parte de trás, não iria perder essa oportunidade, e agora temos a sequência da sessão solene dentro do rito constitucional. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Por enquanto, tudo muito rápido e curto, dentro do previsto, dentro do horário. E alguém sai aí, puxa o couro de Lula, dentro do Congresso Nacional. Uma cena que se pensava impossível alguns tempos atrás, né? Convido o excelentíssimo vice-presidente da República eleito, senhor Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, a prestar o compromisso constitucional. Compromisso do vice-presidente Geraldo Alckmin. Defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Também curto e grosso, como diz o rito constitucional, e agora prevê-se que o discurso do presidente Lula seja um pouco mais longo. Mas houve 3 quebras de protocolo até agora, né? A Constituição Federal declaro empossados nos cargos de presidente e vice-presidente da República Federativa do Brasil o excelentíssimo senhor Luiz Inácio Lula da Silva e o excelentíssimo senhor respectivamente, para o período de 1º de janeiro de 2023 a 4 de janeiro de 2027. A sucessão de forma constitucional, nesse momento, está consignada, não é isso, Chile? Boa tarde, Chile. Tudo bem, Datena. Consolidada, né? Acho que tinha um momento de tensão ali, que era a questão do carro do Rolls Royce, do plano de segurança, que foi superado. Recepção muito positiva aí no Congresso Nacional. Agora vamos ver o discurso, né, que é o mais importante. Do Congresso Nacional, o deputado Luciano Bivar, que procederá à leitura do termo de posse. Termo de posse do excelentíssimo senhor Luiz Inácio Lula da Silva e do excelentíssimo senhor Geraldo José Alckmin Filho nos cargos de presidente e vice-presidente da República. Às 15 horas do dia 1º de janeiro de 2023, perante o Congresso Nacional, reunidos em sessão conjunta de suas casas, plenário da Câmara dos Deputados, nesta cidade de Brasília, capital da República Federativa do Brasil, sob a direção da mesa do Congresso Nacional, presidida pelo senhor Rodrigo Pacheco, e secretário, o senhor primeiro secretário aqui presente, deputado Luciano Bivar. Integrando ainda a mesa, o senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, a senhora presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, o senhor procurador-geral da República, Augusto Aras. Compareceram os senhores Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, que, nos termos do artigo 78 da Constituição Federal, foram solenemente empossados nos cargos de presidente e vice-presidente da República, respectivamente, para os quais foram eleitos no dia 30 de outubro de 2022 e diplomados pelo Tribunal Superior Eleitoral no dia 12 de dezembro do mesmo ano. Para o período 1º de janeiro de 2023 a 4 de janeiro de 2027. Os empossados proferem, na forma do citado artigo da Constituição, o seguinte compromisso:
abre aspas, prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Fecha aspas. E, de conformidade com o disposto no artigo 75 do Regimento Comum do Congresso Nacional, o senhor secretário-geral da Mesa do Senado Federal, Gustavo Afonso Saboia Vieira, lavrou o presente termo, que é assinado pelos empossados e pelos membros da mesa que dirigiu os trabalhos desta sessão. O Bivar é uma figura política importante nacional, de um grande partido, União Brasil, mas foi apoiador do Bolsonaro e depois ferrenho inimigo do Bolsonaro nessas eleições. Presidente da República, por esta presidência, pelo excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, pela excelentíssima senhora presidente do Supremo Tribunal Federal, pelo excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República e pelo excelentíssimo senhor primeiro secretário da Mesa do Congresso Nacional. O que você espera do discurso do Lula, Chico? Me permitiu quebrar o protocolo hoje para contar uma pequena história. Mais uma vez. Estou vendo aqui o ex-governador do Piauí, o companheiro Hélio, e eu queria contar uma história. Em 1989, eu estava fazendo comício no Piauí. Foi um grande comício. Depois nós fomos caminhar até a igreja São Benedito. E ao terminar o comício, um cidadão me deu essa caneta e disse que essa caneta era para me assinar posse se eu ganhasse as eleições de 89. Eu não ganhei as eleições de 89, eu não ganhei em 94, eu não ganhei em 98. Em 2002 eu ganhei as eleições e quando eu cheguei aqui, eu tinha esquecido a minha caneta e assinei com a caneta do senador Ramos Tebet. Em 2006 eu assinei com a caneta aqui do Senado. Agora eu encontrei a caneta. E essa caneta aqui, o Wellington, é uma homenagem ao povo do estado do Piauí. Há mais uma quebra de protocolo e dá para perceber que o discurso do Lula vai ser emocional. Acho que é um discurso emocional, mas tem diferença. Tem dois discursos hoje. Tem o discurso do parlatório, que é um discurso mais político para o país, não é? Mais para a mídia, de certa maneira. E tem um discurso no Congresso que costuma ser mais programático. Né? Vamos ver se vai ser dessa vez. Né? Costuma ser mais longo, mais programático, é o que a gente vai ver. Porque ele já entrou pela porta da frente do Congresso. Já podia acessar por trás, para ser cumprimentado por todo mundo. Então, houve quebra de protocolo com homenagem ao Pelé e o Papa Bento XVI. Né? E agora mais uma quebra de protocolo num rito que é tradicional. Né? É cumprido dentro dos termos constitucionais. O presidente assinando aí a posse, depois o Alckmin faz o mesmo gesto, você não está fazendo ao mesmo tempo, fará na sequência, e depois o aguardado discurso do Lula, que mesmo sendo mais pragmático dentro do Congresso Nacional, dá lá a baliza do que vai ser o governo dele. Né? Eu acho que a curiosidade, né, da Atena, se ele antecipa algumas grandes medidas. Né? Se falou muito em reforma tributária, se fala muito na questão do novo marco do regime fiscal do governo, visão sobre gasto público, reforma trabalhista, vai revisar algumas reformas ou não, tema de privatizações, quer dizer, tem algumas grandes pautas que apareceram um pouquinho na campanha, mas não muito, a campanha a gente não discutiu isso muito, na pauta econômica, e se imagina que vai aparecer um pouquinho ainda esse discurso. Isso é possível no começo do governo, Chico? Eu acho que sim, né? Reformas importantes com desgaste tem que fazer no primeiro ano. Se você não faz no primeiro ano, vai ficando mais difícil. Não é à toa que no governo Bolsonaro a reforma da Previdência foi no primeiro ano. E que no final do governo Temer já não saiu mais reforma. Então tem uma certa curiosidade aí sobre isso. Né? Reforma político-administrativa ninguém fala. Né? Não, essa aí é mais difícil. Eu acho que a reforma administrativa... Cortar na própria carne é difícil. Claramente. Os três poderes gastam muito. Né? O Brasil é recordista. O Brasil tem o maior custo de parlamento do mundo, per capita, né? Parlamento. O Brasil tem um judiciário, um dos mais caros do mundo, se não o mais caro do mundo. E o legislativo. E um legislativo, quer dizer,
Tem um estudo só para dar para o nosso telespectador O aqui. questionamento: o Brasil precisa de tanto político assim? Acho que precisa de menos e menos pompa, né? Um político no Brasil tem 25 assessores na Câmara dos Deputados, tem 50 assessores no Senado. Quer dizer, é um estado grande que gasta muito, né? Então, você vai na Suécia, por exemplo, um deputado lá tem um assessor. Ou até, às vezes, é coletiva, assessoria coletiva. Aqui a gente tem consultoria do Senado, consultoria da Câmara, mais um caminhão de assessores e tal. É um estado grande, realmente muito caro para o cidadão. O exemplo tem que vir de cima, né? Esse é o grande detalhe. É sacrifício para todo mundo, mas o exemplo tem que vir de cima. O exemplo veio agora, né? Aumentaram o salário então os judiciários. Veio para cima. Veio para cima o exemplo. É impossível que a gente continue com hoje o teto. Tanta gente ganhando tão bem assim, alguns trabalhando muito pouco. Mas o teto hoje do funcionalismo público é o ministro do Supremo Tribunal Federal, que é 46 mil reais, um pouco mais de 46 mil reais. Foi aumentado agora em 18%. Não, ele aumenta o tanto, toda hora com a perspectiva de que vai se aumentar o funcionalismo público. A maioria dos aumentos, né, não atinge quem realmente merece, quem trabalha. Né? Tem muita desigualdade funcionalismo de uma maneira geral. Dentro do setor público tem muita desigualdade. Se você vai para as câmaras, para os municípios, para as prefeituras, aí você tem praticamente os menores salários. Tenho a honra de conceder a palavra ao excelentíssimo presidente da República, senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Aguardado o discurso do presidente Lula. Dentro do regimento do Senado, sessão solene e constitucional. Senhor presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, excelentíssima senhora presidenta do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, meu querido companheiro vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, senhoras e senhores chefes de estados e de governo que nos prestigiam, senhor primeiro secretário da mesa da Câmara dos Deputados, deputado Luciano Bivar, senhor procurador-geral da República, Augusto Aras, minha querida companheira e esposa Janja, nossa querida companheira e esposa do Alckmin, Lu Alckmin, meu querido companheiro José Sarney, presidente da República, minha querida companheira Dilma Rousseff, presidente da República. Ave Maria. Afundou o país. Senhores parlamentares, senhoras e senhores chefes de delegação estrangeira, meus amigos e minhas amigas. Pela terceira vez, compareço a este Congresso Nacional para agradecer ao povo brasileiro o voto de confiança que recebemos. Renovo o juramento de fidelidade à Constituição da República, junto com o vice-presidente Geraldo Alckmin e os ministros que conosco vão trabalhar. Se estamos aqui hoje, é graças à consciência política da sociedade brasileira e à frente democrática que formamos ao longo desta histórica campanha eleitoral. Foi a democracia a grande vitoriosa nesta eleição, superando a maior mobilização de recursos públicos e privados que já se viu, as mais violentas ameaças à liberdade do povo, a mais abjeta campanha de mentiras e de ódio tramada para manipular e constranger o eleitorado brasileiro. Nunca os recursos do Estado foram tão desvirtuados em proveito de um projeto autoritário de poder. Nunca a máquina pública foi tão desencaminhada dos controles republicanos. Nunca os eleitores foram tão constrangidos pelo poder econômico e por mentiras disseminadas em escala industrial. Apesar de tudo, a decisão das urnas prevaleceu, graças a um sistema eleitoral internacionalmente reconhecido por sua eficácia na captação e apuração dos votos. Foi fundamental a atitude corajosa do Poder Judiciário, especialmente do Tribunal Superior Eleitoral. Uma prova para o Supremo.
para fazer prevalecer a verdade das urnas sobre as violências de seus detratores. Senhoras e senhores, ao retornar a este plenário da Câmara dos Deputados, onde participei da Assembleia Constituinte de 1988, recordo com emoção os embates que travamos aqui democraticamente para inscrever na Constituição o mais amplo conjunto de direitos sociais, individuais e coletivos em benefício da população e da soberania nacional. 20 anos atrás, quando fui eleito presidente pela primeira vez, ao lado do companheiro vice-presidente José Alencar, iniciei o discurso de posse com a palavra mudança. A mudança que pretendíamos era simplesmente concretizar os preceitos constitucionais, a começar pelo direito à vida digna, sem fome, com acesso ao emprego, à saúde e à educação. Disse naquela ocasião que a missão de minha vida estaria cumprida quando cada brasileiro e brasileira pudesse fazer 3 refeições por dia. Quero repetir este compromisso no dia de hoje, diante do avanço da miséria e do regresso da fome que havíamos superado, é o mais grave sintoma da devastação que se impôs ao país nos anos recentes. Hoje nossa mensagem ao Brasil é de esperança e reconstrução. O grande edifício de direitos, de soberania e de desenvolvimento que essa nação levantou a partir de 1988 vinha sendo sistematicamente demolido nos anos recentes. É para reerguer